Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lucas e hoje eu estou de volta para a gente poder dar continuidade na nossa API de Marketplace utilizando o TypeScript e Prisma, tá? Bom, nos vídeos passados, né? Se você não assistiu os vídeos passados, por favor, né? Volta lá na primeira aula e comece a assistir da primeira aula até agora, tá? Senão você vai perder muito conteúdo importante, né? Conteúdo que agrega muito valor, tá? E assim você consegue entender mais as aulas. Se você começar a assistir a partir de agora, você vai ter um pouco mais de dificuldade para poder entender, tá? Mas na aula passada, né, a gente passou por algumas etapas bem importantes da nossa aplicação, como por exemplo, criar o nosso middleware de autenticação e também criar ali nosso auth middleware, né? Então a gente conseguiu criar a autenticação, passar as permissões e, enfim, né? A gente criou toda essa parte aqui de autenticação e também o controle para poder fazer o login, né? Bom, no vídeo de hoje a gente vai precisar criar a tabela de vendas, né? Que é uma das partes mais importantes aqui dentro da nossa API de Marketplace, que é vender um produto que a gente já tem cadastrado no banco, né? E para isso, a gente precisa criar um relacionamento entre comprador e vendedor, né? E isso a gente vai fazer de uma forma bem interessante, né? E eu vou mostrar agora para vocês, a gente vai começar. Então esse vídeo vai estar dividido em duas partes, tá? A primeira parte aqui, a gente vai focar bastante nas tabelas no banco de dados, entender como é que essas tabelas vão se relacionar entre si, tá? E na segunda parte do vídeo, a gente faz de fato a venda de um produto relacionado a um vendedor relacionado a um comprador, tá? E já, né, obviamente, tirando ali, descontando no estoque, né, de produtos, tá? Então vamos lá, a gente vai começar criando a tabela de vendas, tá? Então aqui dentro do VS Code, no arquivo schema.prisma, a gente vai começar criando uma tabela de vendas, tá? Então podemos colocar model seller. Aqui, essa tabela de vendas ela vai ter um ID, que é uma string, né? Esse ID vai ser um arroba default e o UID, tá? Então, logo abaixo agora, para todas as vendas, elas precisam ter um valor total dessa venda, né? Então, a gente pode colocar logo ali abaixo total value, tá? A gente pode colocar como decimal ou como float, tá? Eu vou colocar como float, tá bom? Inclusive, aqui no produto, a gente colocou como o preço como decimal, mas a gente pode colocar como float também, tá? Muito bem. Agora, seguinte, né? A gente precisa ter um comprador e a gente precisa também ter um vendedor. Mas a gente só tem uma única tabela chamada user, né? E a gente só diferencia um usuário de outro através da nossa tabela user access, né? Mas a gente consegue fazer isso de uma forma bem bacana, tá? Primeiro, a gente vai ter o nosso primeiro relacionamento com a nossa tabela seller. O que eu vou fazer? A gente vai criar aqui um atributo chamado seller underline as underline buyer, que significa comprador, tá? Esse comprador, ele vai ser do tipo seller, tá? E se a gente lembrar, né, o usuário, o comprador, ele pode fazer várias compras, né? Então a gente coloca como um array, né? E o arroba relation dele, a gente vai dar o nome de buyer, né? Comprador. Legal? Muito bem. Agora, se eu formatar o documento, olha que interessante. Lá embaixo, ele vai criar para a gente um relacionamento com a tabela e usuário, né? Porém, eu vou nomear esse relacionamento com um nome específico. Se a gente lembrar, aqui no usuário, a gente colocou o relation nele com o nome de buyer. E é isso que a gente vai fazer lá embaixo, tá? Aqui embaixo, antes do nosso relation, eu vou colocar aqui antes dos fields, né, no caso, eu vou colocar entre aspas, coloca o nosso buyer e coloca vírgula. Agora, a gente já tem um relacionamento com o buyer ali, que é o comprador, né? Para ficar mais interessante, eu vou trocar esse nome aqui de user para buyer, para gente poder saber que é um vendedor, tá? Aqui do vendedor, não, um comprador. Aqui no user ID, deixa eu voltar. Aqui no user ID, a gente vai trocar por buyer ID, tá? Então, buyer ID, beleza? E aqui embaixo eu coloco buyer ID. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez vai ser pro vendedor, tá? Então aqui a gente passa
seller, opa, apaguei tudo, né? Não era para apagar tudo. Ao invés de ser buyer, a gente vai passar seller, tá? E o nome do nosso relacionamento vai ser seller. Agora, se eu volto aqui embaixo, eu posso até formatar o documento, né, para ele poder criar novamente ali para mim a forma de relacionamento aqui dentro do Prisma, tá? E novamente a gente vai dar o nome desse relacionamento, que vai ser Sailor, e agora a gente nomeia aqui também como Sailor, tá? E o User ID a gente nomeia como Sailor ID. Perfeito? Né? Agora eu posso formatar o meu documento. Show. Agora a gente tem o relacionamento, né? Tanto com o comprador quanto com o vendedor, né? Bacana isso aqui, né? É bem da hora mesmo a gente nomear dessa forma assim, tá? Agora, a gente precisa também que a nossa tabela produto, ela esteja relacionada com uma venda, né? Numa venda, pode ter vários produtos, né? E várias vendas também pode ter muitos produtos, né? Então, é um relacionamento de N para N, né? E para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Da mesma forma que a gente fez com a nossa tabela permission, da nossa tabela de acesso, né? Que a gente criou uma tabela pivô chamada user access, né? A gente vai criar uma tabela pivô aqui também, só que dessa vez a gente vai chamar de sale, né? Venda, faltou o model, né? Model, Sale, Product, tá? E aqui vai conter tanto o ID da venda, né? Quanto o ID do produto. E olha que interessante, né? Aqui ele vai armazenar todas as vendas. Aqui a gente vai armazenar a venda específica, né? Tanto é que eu coloquei o total value daquele total value aqui que será da venda total, né? Mas aqui a gente vai ter o produto que foi relacionado àquela venda específica, né? Olha que bacana. Então a gente consegue pegar o ID, né, que vai ser o arroba default dele, o ID, beleza? A gente vai querer a quantidade que foi vendido ali, e aqui a gente vai passar como item, como int, né? E a gente vai querer também agora o nosso relacionamento com a tabela de vendas, né? Então eu posso passar o nome sale, inclusive vou colocar com letra maiúscula, tá? Sale, que é do tipo sale. Se eu salvo isso aqui e formato o meu documento, ele já criou aqui para mim um relacionamento com a tabela de sale, né? Então, agora eu também posso criar o relacionamento com a tabela de produtos, né? Olha só, eu venho cá abaixo, passo o meu product, inclusive eu vou colocar como letra maiúscula, tá? Então, product, que também é do tipo produto. Se eu formato o documento, ele também cria um relacionamento aqui, né, dos sales products, né, com a tabela de produtos. Então, agora sim, a gente consegue realizar a venda de um produto, selecionando um comprador, selecionando um vendedor e também adicionando os produtos a essa venda, né? E para cada produto, obviamente, a gente precisa de uma quantidade que foi vendido ali, né? E na venda total, a gente vai ter o valor total daquela venda, né? Muito massa isso aqui, né? Então agora a gente vai colocar só esses campos de create at e update at, tá? Então eu vou passar tanto para o nosso sailor quanto para o nosso sailor product, tá? Vou formatar esse documento aqui, tá? E agora a gente precisa rodar as migrations, né? E a gente criar uma venda para verificar se essa nossa loja ela tá, se essa nossa lógica, né, ela tá funcionando 100% certo, tá? Então vamos rodar as migrations aqui agora. Aqui a gente vai colocar create tables sailor, e table, na verdade, and table sailor product. Muito bem. Agora a gente pode dar um npm run dev, tá? Aqui no nosso controller a gente vai criar novamente um controller de sailor, tá? De vendas. Então, sailor controller.ts. E aqui a gente vai começar exportando aquela nossa função padrão. Export const, create sale, que vai receber a sync. Aqui a gente tem nosso
rec de request. E a gente tem o nosso res de response. E a gente precisa fazer a importação do express. Beleza, né? E aqui dentro a gente vai começar criando a nossa lógica, né? Então, bora lá criar a lógica. Bom, para a gente poder criar uma venda, a gente precisa de algumas informações importantes, né? Primeira delas, eu preciso saber quais são os produtos que eu estou querendo comprar, né? Então, eu vou criar aqui o nosso const products, né? E eu preciso também saber de quem que eu quero comprar. No caso, né, o usuário vendedor. Beleza, né? Isso de tudo vai vir lá do body da nossa requisição, tá? Aqui é um E, não é um A. Beleza, né? E, obviamente, que eu preciso saber quem é que está comprando aquele produto, né? Dentro da nossa lógica aqui da nossa API, a pessoa que está autenticada, a gente consegue ter acesso ao ID dela, né? E vamos considerar que a pessoa que está autenticada na aplicação é a pessoa que tem a permissão de comprador, tá? Então, vamos pegar o nosso const. Depois a gente pode validar isso aqui melhor, tá? Mas vamos considerar por enquanto assim. Em vez de ser do rec.bar, a gente vai ter nosso rec.user, né? A gente tem o ID. Beleza, né? Agora, eu já vou até começar colocando ele em um try-catch aqui. Agora aqui dentro, a gente vai começar fazendo algumas lógicas, né? Primeira delas, a gente precisa pesquisar dentro do nosso banco de dados, né? Aqueles produtos que foram passados ali no bar da nossa requisição, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada const products, products by database, né? Isso aqui é para referenciar os produtos que foram selecionados pelo usuário, né? Dentro do banco de dados. Await prisma ponto products. Na verdade, o prisma ele precisa ser importado de database, né? Agora sim, a gente tem acesso ao product, tá? Dentro desse product, a gente vai pesquisar todos os produtos onde a gente passa um where, né? O ID do produto ele seja igual, né? E aqui a gente precisa interar. Então eu passo onde o ID seja igual a products.map, tá? Dentro desse map eu quero pegar o nosso product e para cada produto, né, a gente vai retornar o nosso product.id, né? Aqui o TypeScript ele está dando erro, né? Porque ele está falando que o product é do tipo N, tá? Mas eu não vou me preocupar com isso aqui agora, tá? Vou até colocar entre parênteses aqui e colocar dois pontos e falar que pode ser qualquer coisa. Depois a gente melhora, né, essa parte aqui de TypeScript para poder adicionar a tipagem do jeito correto, né? Então, muito bem. Isso daqui, ele deve me retornar todos os produtos que foram selecionados, na verdade, todos os IDs que foram selecionados ali pelo nosso comprador, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu vou colocar um console. Eu não sei se eu coloco console. Não, vamos dar uma resposta lá. Vamos dar um retorno res.json e vamos passar o nosso byproducts database, né? Para a gente poder ter certeza de que aqueles produtos estão selecionados da forma correta, tá? Então agora, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa pegar ali, né, todos os produtos que vieram do banco para a gente poder, todos os produtos. Na verdade, a gente pode vir aqui no Insomnia, tá? Criar uma nova rota aqui agora. Vou até criar uma pasta chamada Sailor. Essa pasta, ela vai ter, né, esse padrão aqui. Então, deixa eu copiar, colar aqui, tá? Aqui vai ser create-sailor, né? Criar uma venda. A gente precisa de um JSON, tá? A gente precisa do método post. E aqui a gente vai retornar aqui o nosso products. E aqui a gente vai passar o array de produtos. Caso a gente pode passar assim, um array. E aqui a gente passa
a gente passa um array e aqui dentro a gente passa o objeto com o ID do produto. Beleza. Agora, vamos ver aqui se está tudo correto. O servidor está rodando, 100% de certeza, né? O servidor está rodando e aqui a gente vai receber, os produtos. Então, para a gente poder saber quais produtos estão cadastrados no banco de dados, né? A gente precisa criar uma função aqui no Products para buscar todos os produtos, tá? A gente já tem uma função de buscar todos os produtos, então aqui em Product a gente pode até criar uma nova requisição, tá? Vou copiar essa nossa rota aqui, vou colocar aqui. Vamos lá verificar qual é o nome da rota que busca todos os produtos. Router, produtos. Ah, tá. A gente não criou essa rota, mas não tem problema. Vamos criar ela aqui agora. Método get. Aqui vai ser products. Todo mundo pode verificar os produtos que tem lá, né? Então, comprador também. Beleza. E aqui vai ser o nosso get all products. Beleza. Agora, voltamos lá no Insomnia. Buscamos todos os produtos. Token não fornecido, né? Obviamente, vamos fazer a autenticação. Vamos pegar esse token aqui. Vamos levar aqui para produtos, tá? Vamos passar aqui como bear token. Passamos ele aqui, damos um send. Não tem nenhum produto cadastrado, tá? Então a gente vai começar a cadastrar alguns produtos aqui relacionados ao usuário que tá autenticado, né? Então, aqui eu vou renomear como get all products, beleza? E aqui a gente precisa criar um produto relacionado a uma loja, né? Então, se eu me autenticar aqui, vamos ver qual é a loja que está relacionado token inválido, né? Vamos passar o token aqui agora. Vamos dar um send. User access, tá como vendedor, mas ele não trouxe para mim as lojas que eu tenho, né? Mas não tem problema. Aqui na parte, olha só, vamos aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Não se perca aí na forma como eu passo o conteúdo meio maluco, né? Mas aqui para poder buscar um usuário único, né? A gente traz o nível de acesso. Mas a gente pode também trazer quais são as lojas que esse cara tem, né? A gente tem aqui, ó, o nosso store, né? E eu quero selecionar o ID da loja como true e quero também o name dela como true. E olha que bacana, se eu volto aqui no Insomnia, tento buscar novamente um usuário único, ele traz para mim, ó, o ID da loja, né, e o nome da loja, tá? Então, eu vou pegar esse ID aqui, tá? Que é do cara que está autenticado, que é o teste. Vou vir aqui para poder criar um produto, abóbora 1,80, e vou passar aqui o ID, né? E aqui a gente precisa passar um token. Então vamos colocar bear token. Vamos vir aqui em autenticação, pegar o token que a gente já gerou, deixa eu copiar ele. E agora vamos criar um produto novo, né? Damos um send, token inválido, por quê? Porque pegou o ID, né, Rodrigo? Não pegou o token. Então, copia isso daqui. Vamos colocar aqui. Caraca, mano. É brincadeira, né? Copia, leva para cá. E aqui a gente cola. Muito bem. Vamos no send, produto criado com sucesso. Se eu tentar agora buscar todos os meus produtos, eu posso ver que agora a gente tem o produto, abóbora. Então eu vou pegar esse ID aqui, vou copiar ele, tá? Vou vir aqui, né, vou até renomear o nome da rota, create sale, tá? E agora, se eu passar o ID aqui, desse produto aqui, e dar um send. Tá, eu não criei essa rota. Vamos voltar aqui no Insomnia. Vamos criar uma rota de venda, tá? Aí deixa eu ver se tem. Não, não tem nenhuma rota de venda ainda, tá? Então vou até colocar aqui abaixo de autenticação. Depois a gente arruma isso aqui, não se preocupa, tá? Create, traço sailor, né? E aqui a gente pegar o nosso create sailor. Damos um save aqui, voltamos, damos um send.
Agora deu erro. Vamos ver qual o erro que aconteceu. Propriedade ID não está definida, né? Obviamente, porque a gente precisa passar aqui agora o nosso bidware. Então, vamos passar ele aqui. O vendedor ele não deve ser possível. Ah, deixa aí. Depois a gente vê isso, tá? Não se preocupa. Agora a gente pode vir aqui no Insomnia, dar um send. Token não fornecido, obviamente. Vamos pegar o token. Daqui a pouco a gente vai melhorar esse negócio de pegar token, tá? Eu sei que está chato, mas já já a gente faz isso. Vou dar aqui, dar um send. E olha só, ele trouxe ali o produto pra gente, né? Então, a gente conseguiu, cara, pegar o ID, né, do produto, né? O produto que foi selecionado ali na venda, tá? Então, o que a gente precisa agora, depois que eu já peguei todos esses produtos, né? Eu preciso adicionar a quantidade de produtos que eu quero comprar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: a gente vai criar ali mais uma variável chamada const product, e aqui a gente pode dar o nome de const, deixa eu ver, with quantidade, que vai receber do nosso products by database.map. A gente vai percorrer por todos esses produtos, né? E para cada produto, então, para cada produto, a gente vai retornar o const ID, a gente precisa do name e a gente precisa do preço, tá? Que vai vir ali de dentro do nosso product, tá bom? E a gente precisa também pegar a quantidade, que é igual ao nosso product.find, né? E para cada produto, eu vou colocar só o P, tá? Que é do tipo N, tá? Por enquanto a gente não vai se preocupar com a tipagem. E para cada produto, a gente vai retornar o nosso P.id, que foi igual ao nosso product.id, né? Isso, ponto, quantidade. Muito bem, pessoal. A gente fez isso aqui agora e agora a gente precisa dar um retorno, tá? Aqui é product com dois S, um S no final, né? E agora, o que que a gente precisa retornar disso aqui tudo? Eu preciso retornar o ID, eu preciso retornar o name do produto e a gente precisa retornar o preço e eu preciso retornar também a quantidade. Muito bem. Agora, a gente pode até dar um send nisso aqui para poder ver o que que isso aqui está retornando, tá? Se eu voltar aqui e der um send, olha só, ele retornou para mim, né? O ID do produto, o nome dele, né? E o preço por enquanto, tá? A quantidade a gente não adicionou ainda, né? A gente pode até adicionar a quantidade do produto aqui, ó. Eu passo aqui essa quantidade e colocar como uma, ou então como 10. Se dá um send, olha lá, a quantidade já veio ali para a gente também, né? Então a gente tem um ID, name, preço e a quantidade do produto que eu quero, tá? Agora a gente precisa calcular o valor total da venda, né? Quanto que isso vai dar depois que eu já peguei os produtos, já coloquei a quantidade, eu preciso multiplicar essa quantidade pelo valor total, né? Multiplicar essa quantidade, o valor do produto pela quantidade total de produtos ali, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de amount, que vai começar com zero, tá? Logo abaixo a gente vai colocar um for. Esse for a gente vai criar uma variável chamada const product, que vai iterar sobre o nosso products database, né? No caso não vai ser database, vai ser sobre o nosso with product, tá? Esse nosso with product, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso amount, mais igual product.price, vezes, o que a gente precisa passar, né, para inteiro. Então, passe int, e aqui a gente pega o nosso product.quantidade, beleza? Então aqui esse nosso amount agora tem, né, o valor total,
da venda, tá? Então agora, o que que a gente pode fazer? A gente pode criar a venda, de fato, né? Porque aqui agora a gente já tem um valor total. Tanto é que se eu pegar esse nosso amount, der um send nele aqui, né? E olha só, o preço é 1,80 vezes 10 é para dar R$ 18. Se eu dar um send, olha lá, 18, né? Então a gente já tem o valor total sendo calculado da forma correta. Se eu colocasse aqui, sei lá, 5, se eu colocasse 5, olha só, R$ 9, né? Bacana. Então, agora a gente pode criar de fato uma venda, tá? E para a gente poder criar uma venda, é bem simples, né? É sempre igual como criar um usuário, só que agora a gente vai passar os IDs corretos, tá? Então, para a gente poder criar uma venda, await, prisma.sale.create, aquele padrão que a gente já está acostumado aqui com o Prisma, tá? E aqui no nosso data é que vem algumas coisas muito importantes, né? Primeira delas, o nosso total value, a gente já tem, que é o nosso amount, né? A gente pode até chamar esse amount aqui de total, né? Fica mais semântico. Total, e vai ser total, total. Vou até remover isso aqui. Eita, total, total. Eita, mas hoje eu tô difícil. Beleza. A gente precisa também, né, da data atual. A data que foi realizada aquela venda, né? Se bem que a gente já passou ali dentro do nosso esquema.prisma, né? Aqui a gente já passou o nosso create entity como sendo atual. Então, por enquanto, a gente não precisa passar mais nada, tá? Vamos deixar só dessa forma mesmo. Aqui a gente precisa agora conectar com o ID do vendedor, né? Se eu vier aqui no Insomnia, eu posso ver o seguinte: se eu buscar todos os produtos aqui, ele não traz o ID do vendedor. Na verdade, ele traz sim, né? Só que esse vendedor aqui, a gente vai ter que criar um novo usuário comprador, né? Mas não tem problema, daqui a pouco a gente faz isso, tá? Então a gente precisa pegar o ID do vendedor. Ah, na verdade aqui é o ID da loja, né? Caracas, caracas. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. É o teste. Ele é um vendedor. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse ID desse teste aqui, tá? Depois a gente vai se autenticar como um comprador, tá bom? Mas não se preocupa. Eu vou pegar esse ID aqui, porque ele já é o dono dessa loja teste. E se a gente lembrar, esse nosso get ao produto, né, já tá com a loja teste, né? 359. Se eu vier aqui na parte de buscar um usuário, a gente pode ver que é 359 aqui a loja que ele tem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar o nosso seller, isso, que é o nosso vendedor, tá? Que vai ser o nosso user seller ID. Na verdade, não vai ser assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um connect, tá? E esse nosso connect, a gente vai pegar o ID, que vai ser o nosso... Ele não deixa fazer, né? E agora sim, o nosso ID é o nosso user seller ID, né? A gente precisa também fazer com o nosso comprador, né? Quem é que está comprando esse produto? Então, buyer, aqui vai ser o nosso ID puro, né? Se a gente lembrar, aqui em cima a gente colocou o ID do usuário, né? Está sendo autenticado, que é o comprador do produto, tá bom? E agora a gente precisa passar quais os produtos que eu estou vendendo, né? O que que eu estou comprando aqui? Na verdade é também, né? Venda e compra, né? Mas o que que eu estou comprando, tá? A gente vai pegar aquela nossa tabela pivô, Sale Product, tá? Dentro dessa nossa tabela pivô, a gente vai chamar o método create, tá? E aqui eu vou pegar os produtos com a quantidade. Então, olha só, lembra que aqui a gente retorna tanto o ID, o nome, o preço e a quantidade também. Então, eu vou pegar os produtos com a quantidade, vou fazer um map aqui dentro, tá? Então, map. E para cada produto, a gente vai retornar uma propriedade, né, um product,
esse product vai fazer a conexão, então eu preciso conectar, então, product, tá. Eu preciso passar, ao invés de passar só chaves, eu preciso passar parêntese, dentro de parêntese eu passo a chave, e aqui sim eu tenho o nosso product, e aqui eu faço a conexão, e eu pego o ID, ele precisa ser o nosso product.id, né? E logo abaixo, eu vou passar aqui a nossa quantidade, passando o nosso product.quantidade, né? Então aqui eu faço a conexão com a tabela de produtos, passando qual é o produto que eu preciso comprar e passo também a quantidade, né, que vai ser vendida daquele produto, né? Bem massa isso aqui, né? Então, agora, depois de toda essa nossa lógica maluca, a gente vai incluir ali na resposta da venda, né? Eu preciso incluir o nosso seller, o nosso seller products como um true, tá? Cara, maluca essa lógica aqui, mas muito massa, né? E a gente agora vamos verificar se essa venda vai acontecer de fato ou se ela vai estourar um erro. Então, return res.status 200, né? Ou então a gente pode até colocar 201. E aqui a gente passa um JSON. Aqui eu vou passar em chaves. Eu vou passar a venda e passo também uma mensagem. Eu passo também uma mensagem como venda realizada. Na verdade, venda não, né? Como é o usuário comprador, né? Então, compra realizada com sucesso. Muito bom mesmo, né? Agora eu vou vir aqui no Insomnia, aqui na criação da venda, além do produto, eu preciso passar também o nosso Seller ID, né? Que é o ID do vendedor. Agora, deixa eu ver como que eu coloquei o nome aqui, se foi User Seller ID. Bom, o dono desse produto aqui, ele é esse cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Get Unique User. É esse carinha aqui, tá? Então, vou pegar ele, vou levar para cá, vou colocar aqui, tá? E agora, se Deus me ajudar, quando eu der um send, essa venda tem que ser realizada com sucesso. Ha, que da hora, né? A gente conseguiu, olha que massa. A gente conseguiu realizar a venda. Aqui tá o ID da venda, tá o ID do comprador, que a gente não mudou. A gente deixou o comprador e vendedor como sendo o mesmo, tá? E o ID do vendedor, não tem problema isso aqui por enquanto, tá? Depois a gente corrige isso. Aqui tá o ID do produto que a gente comprou. Na verdade, o ID da. Sim, o ID do produto que a gente comprou, a quantidade. Na verdade, o produto tá esse aqui, né? Esse aqui é o ID da tabela pivô. Então a gente está com o ID do produto que a gente comprou, a quantidade, quem é o dono desse produto, né? Então, assim, a gente matou várias das funcionalidades aqui. O que falta agora é a gente apenas criar validações, né? Só que antes da gente criar validações para que um comprador, para que um vendedor não possa comprar de si mesmo, a gente adicionar aquelas tipagens lá, isso aí fica para depois. Não se preocupa, tá? Foca aqui no que a gente está fazendo agora. Antes da gente criar essas validações, a gente vai precisar que esses produtos eles sejam descontados lá da nossa tabela de produtos, né? Tanto é que se eu voltar aqui agora no produto e der um send, a quantidade dele continuou 10, mas não era para continuar 10, era para ter diminuído, né? Era para ter ficado só 5. Então agora, o que que a gente vai fazer para poder diminuir a quantidade do produto que a gente acabou de comprar, né? Do produto ou de todos os produtos, né? Bom, a gente vai pegar
Novamente, essa nossa variável produtos com quantidade, né? Vamos vir aqui abaixo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vou interar, passar um map aqui, né? E para cada produto a gente vai retornar alguma ação, tá? Como essa ação ela vai lá no banco e ela precisa alterar um valor dentro do banco, é uma ação que vai demorar um tempo. Então a gente vai precisar passar aqui como assíncrono, tá? Beleza. Agora a gente vai receber await prisma ponto product ponto update many. Lembra que a gente tem que atualizar vários produtos, né? E desse update many, a gente vai pegar o where no ID do produto que a gente quer atualizar, então product.id, tá? E a gente vai passar agora um data, e dentro desse data, a gente vai fazer o seguinte, a propriedade quantidade, a gente vai decrementar, né, que é diminuir, então eu passo aqui um decrement, na verdade quantidade, é, decrement, tá? E aqui eu passo o nosso, transforma isso aqui em inteiro, tá? Porque como vem do bar da requisição, ele acaba que passa para string. Então eu passo o nosso product.quantidade, né? Aqui não é quantidade, é o que então? Amount, né? É, amount, isso mesmo. Então a quantidade agora ela vai ser diminuída ali, de acordo com o valor que foi passado ali na nossa venda, tá? Então agora, se eu tentar fazer uma nova venda, a gente vai ver que o produto ele vai ser diminuído. Tanto é que eu vou vir aqui, vou criar a mesma venda, não vou mudar nada, tá? Olha só, presta atenção na quantidade que é 5, vou dar um send, a venda continuou sendo realizada. Agora, quando eu buscar todos os meus produtos, a quantidade do produto agora diminuiu para 5, né? Olha que da hora, cara. A gente conseguiu ali passar por todos os conceitos de venda, que são conceitos importantes. E com isso aqui, abriu um leque de possibilidades para você criar nessa API, né? Inclusive, uma das coisas que é muito importante aqui nessa API é a gente validar, né, se o ID do comprador é o mesmo ID do vendedor. Isso não pode acontecer, apesar de que aqui no meu eu fiz, não me importei, né? Mas a gente precisa validar isso daqui, tá? Não é legal você deixar isso acontecer, tá bom? Bom, pessoal, a gente conseguiu terminar essa aula por hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. É um vídeo muito importante, tá? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Comenta aqui abaixo o que que você está achando, se você entendeu, se você tem alguma sugestão de que a gente possa melhorar esse código aqui nas próximas aulas, tá? Como eu já mencionei para vocês, esse código eu não fiz antes. Então, eu estou desenvolvendo aqui antes de gravar a aula e depois eu vou gravando, olhando algumas coisas e já fazendo ao mesmo tempo, tá? Então pode ser que tenha alguma lógica que fique assim, mais ou menos estranha, ou algo desse tipo, tá? Mas eu sou todo aberto para que vocês possam tirar dúvidas comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.